Então, dando continuidade na nossa aula, um segundo exemplo para envolvendo ponto máximo e ponto mínimo. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x ao quadrado. Então essa é a minha função. Y aqui embaixo igual a 12x menos x ao quadrado, em que x é o tempo máximo. X é o tempo máximo, onde x é o tempo, na verdade, decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo, ele quer calcular a palavra tempo, ó, o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Então, o tempo é o x, que aqui diz no problema, o tempo é o x. E o x está do lado direito, como eu falei anteriormente. Quando ele pede da função o que está do lado esquerdo, corresponde ser o quê? O y do vértice. Quando pede que está do lado direito, corresponde ser o x do vértice. Então, nessa minha questão, ele quer calcular apenas o x do vértice correspondente ao tempo. X do vértice é dado por menos b sobre 2a. Aqui na minha função, o a vale menos 1, o b vale 12 e o c é 0, não tem o termo independente. Portanto, o x do vértice vai ser igual a menos 12 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Que é igual a menos 12 sobre menos 2. Menos com menos dá mais. 12 por 2 vai dar 6. Então, o tempo máximo seria de 6 segundos, se caso ele estivesse especificando a unidade de tempo. Tá? Então, como ele pede aqui o que se refere ao lado direito, então precisava calcular só o x do vértice. Na questão anterior, ele pedia para calcular a altura estava do lado esquerdo. Então, se estava do lado esquerdo, então era calcular o y do vértice. Do lado direito, o x do vértice. Nesse terceiro exemplo, em cada função, qual a função que possui ponto máximo ou ponto mínimo? A gente tem que analisar o a aqui. O a aqui é positivo. O a é igual a 1, é positivo. Logo, a função possui ponto de mínimo. Sempre que o a é maior do que 0, a função possui ponto de mínimo. Aqui, o a é negativo. Então, se o a é negativo, ela possui ponto de máximo. Aqui, o a é positivo. Então, possui ponto de mínimo. E aqui, o a é negativo, possui ponto de máximo. Então, sempre que uma função quadrática, o a for positivo, ponto de mínimo. Se o a for negativo, ponto de máximo. Só recapitulando, sempre o ponto de máximo ou ponto de mínimo está relacionado ao vértice da parábola. Se numa situação problema, o que ele pede para calcular foi em relação ao lado esquerdo da função, ele está pedindo para calcular o y do vértice. Se for referente ao lado direito da função, ele está pedindo para calcular o x do vértice. No meu primeiro exemplo, calculava a altura, estava do lado esquerdo, então foi o y do vértice. No meu segundo exemplo, estava do lado direito, então eu calculei o x do vértice. Portanto, sempre que for para calcular o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma função,
sempre está relacionado ao vértice da parábola.